Olá, boa noite a todos. Me ouve bem, Miriam? Sim? Sim, Quer falar alguma coisa para mim? te Então ouço, tá bom. te ouço Então bem. vamos lá. Boa noite a todos. Espero que todos tenham tido um bom dia hoje. Sem dúvida alguma, da parte da Brafim, estamos todas, eu, Miriam e diretoria, muito felizes por essa conversa de hoje. Eu sou Luanda Colange, atual diretora científica da Brafim, e vou ter o privilégio de conversar um pouco com a doutora Miriam Calheiros, que além de ser a nossa querida e ilustre vice-presidente, muito amada, né, e admirada, ela está aqui hoje representando a nossa Comissão de Educação, que sem dúvida nenhuma é uma das comissões mais queridas da atual diretoria. Não que as outras comissões não sejam muito amadas, mas a Comissão de Educação ela tem uma relação muito próxima com a comissão científica, com a diretoria científica. Então, eu queria já começar parabenizando a comissão de educação, o nosso ilustre coordenador, o Dr. Clinton, e agradecer muito, Miriam, por dois motivos. Vou começar dessa forma. Por conversar um pouco com a gente, apresentar o programa Mentorias, e pelo privilégio que a Comissão de Educação está oferecendo para a fisioterapia neurofuncional do nosso país com o programa Mentorias. Então, vou deixar você se apresentar, que eu acho que eu já fui muito babona, e aí a gente pode começar a falar do programa Mentorias. Obrigada, querida. Boa noite a todos e todas. Realmente, assim, é um privilégio participar da Comissão de Educação, não é? Ter o Dr. Clinton como coordenador. O Clinton é uma pessoa muito querida, muito competente e muito especial para nós. Então, assim, muito legal trabalhar com os outros colegas também da comissão. E essa iniciativa é, sem dúvida, na minha opinião, com todo respeito a todos os outros colegas e departamentos, a iniciativa mais importante da Abrafim nessa gestão, porque a gente reconhece, enquanto Comissão de Educação, que esse é o papel de uma associação de categoria profissional. É, incrementar a formação do profissional fisioterapeuta com especialidade na área de fisioterapia neurofuncional. Então, é um prazer estar aqui, obrigado. Você é sempre muito elogiosa e um pouco suspeita. Eu sou, mas eu sou reconfessa, porque eu realmente tenho um carinho muito grande pela Comissão de Educação. E eu vou totalmente de acordo. Eu acho que, sem dúvida alguma, esse é o projeto mais impactante que nós vamos ter durante essa gestão, ao menos, considerando a possibilidade de aperfeiçoar e de favorecer o crescimento da fisioterapia neurofuncional em pontos muito específicos. Então, a nossa intenção primária é apresentar o programa Mentorias. Então, acho que é muito interessante que a gente comece explicando o que é o programa que faz com que os nossos sorrisos fiquem tão largos e abrilhantados como agora. Tá bom. Então, o que é um programa de mentoria, né? É, existem inúmeras maneiras a gente capacitar um profissional em início de carreira, digamos assim, né? Mas a gente encontra dados já na literatura de outros países, especialmente países mais desenvolvidos do primeiro mundo, digamos assim, e que a experiência com os programas de mentoria, ela é sem dúvida a experiência mais impactante na formação desse profissional, né? Então, o objetivo desse projeto, ou melhor, desse programa de mentorias é fornecer a fisioterapeutas em início de carreira de maneira mais completa e competente, face às exigências clínicas, científicas, psicossociais e da recuperação da funcionalidade das pessoas com as quais nós lidamos, que podemos chamar de paciente, de cliente, de usuário, enfim, não importa. Mas essa transferência próxima, ela é muito significativa, né? Acho que todos nós podemos apontar na nossa memória
um mentor que tivemos. Seja ele um mentor formal, seja ele um mentor informal, digamos assim, né? Que são pessoas que elas nos tocaram e nos afetaram profundamente no que eu chamo da nossa persona profissional. Então, hoje, se eu sou Miriam Calheiros, a fisioterapeuta que sou, eu devo certamente a duas pessoas que com certeza me formaram muito mais para além de ser uma fisioterapeuta clínica, né? Mas de ter uma atitude profissional, de ter uma postura ética, de ser empática frente às dificuldades e necessidades dos pacientes e das famílias com as quais eu sempre trabalhei. Então, esse termo mentoria, ele se refere a esse relacionamento que é pessoal, que é próximo de um profissional num nível mais avançado de conhecimento da especialidade, que orienta um colega mais jovem, né? E que tem menos experiência porque acabou de se formar. Então, assim, a gente considera, pela Comissão de Educação, essa mentoria, essa relação entre mentor e mentorando, particularmente importante para os fisioterapeutas iniciantes e que têm o desejo de avançar na especialidade de fisioterapia neurofuncional, porque ele vai estar desenvolvendo habilidades clínicas, habilidades teóricas e práticas, vai poder trabalhar suas inseguranças com aqueles pacientes que são desafiadores, com aquelas situações que são desafiadores. Então, assim, a tomada de decisão das condições clínicas, do cuidado desse paciente, dessa família, tudo isso fica extremamente afetado no bom sentido por esse programa. Não, e é muito interessante porque é isso, quando a gente começa a discutir um programa mentorias, vem na nossa mente, na hora, as grandes referências que a gente teve no desenvolver da nossa carreira. E muitas delas, às vezes, a gente não tem oportunidade sequer de conhecer, né? Eu me deparo nesses últimos 3 anos, quantas vezes eu não sentei numa mesa de reunião por conta da Brafim e eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estou do lado da Miriam Calheiros, eu estou do lado da professora Maria Elisa, porque eram pessoas que eu lia sobre, que eu acompanhava a profissão, que eu me inspirava do ponto de vista ético, da movimentação da fisioterapia baseada em evidências, do envolvimento com o Sistema Único de Saúde, então tantas vertentes, e que muitas vezes você não tem a possibilidade de conversar com aquele profissional. E eu acho que é muito importante, porque quando a gente sai da universidade, eu lido com os alunos saindo da universidade até hoje, eles perguntam, professora, mas e agora? O que eu vou fazer? E a gente sabe que os principais números mostram que ou a pessoa vai engatar na fisioterapia nos primeiros 3 a 5 anos após se formarem, ou eles vão desistir da fisioterapia. Então, quando você tem a possibilidade de ter acesso a um programa como esse, de você sentar, ter um encontro semanal, um encontro quinzenal, com uma pessoa que já tem uma história maior, que você admira, que vai ter esse respaldo da nossa associação, e você vai poder conversar, ser orientado, discutir um caso, discutir um artigo, pensar nessa grande pergunta, porque os primeiros 5 anos são anos muito delicados, né? E o que será agora? Porque a gente passa faculdades para se formar e depois você fala, meu Deus, e agora? E a fisioterapia neurofuncional, existem as crendices populares. Olha, se eu não fizer isso, eu não vou poder ser da neurofuncional. A neurofuncional é muito difícil, é melhor desistir. E é uma especialidade que a gente entra, na verdade, por amor, né? Com todo respeito a todas as outras especialidades da fisioterapia, mas a neurofuncional é aquela especialidade que a gente entra por amor, por envolvimento emocional, com aquele desejo absurdo de ajudar uma criança, de ajudar uma família, de ajudar um adulto, de ajudar um idoso, e é tão difícil, né? Eu falo sempre para os meus alunos, eu tenho a memória cuidadosa do quão difícil é o começo da carreira de um fisioterapeuta dentro da neurofuncional. E aí, ótimo, entendemos que a Brafim está propondo um programa de mentorias, onde grandes nomes da fisioterapia neurofuncional estarão disponíveis
terem esses encontros com fisioterapeutas formados no máximo até 5 anos, né, com interesse na área de fisioterapia neurofuncional, mas como que vai funcionar? Qual que é o primeiro passo? Quais são os passos? Como que tudo isso vai acontecer? Então, ótimo você ter perguntado, Luanda. Inicialmente, hoje saiu publicado hoje já no site da Abrafim o edital, que é um edital para o ingresso dos interessados. Então, essa é a primeira coisa. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser observar maiores detalhes do que a gente vai falar aqui hoje, é só dar uma olhadinha no edital, né? Mas, assim, o que acontece? Esse projeto, a Comissão de Educação, ela entendeu que precisávamos fazer um programa de mentoria, né? Só que a gente sabe que todo o processo, ele é um processo que vai evoluindo progressivamente. Então, por conta disso, nós propusemos, por uma questão de cautela, talvez, que a gente fizesse primeiro um piloto, tá? Então, eu agora vou explicar um pouquinho como é que vai ser esse piloto, que a partir dos resultados, então, desse piloto, nós vamos, digamos assim, fazer o ajuste fino do programa, né? Então, essa primeira chamada, ela é uma chamada para esse projeto piloto. E aí, assim, eu gostaria muitíssimo de agradecer, através da Luanda, que é a nossa diretora científica, e a todos os coordenadores dos departamentos, porque todos os departamentos da Abrafim atenderam a esse chamado. Então, assim, isso é muito importante, né, para nós da Comissão de Educação, que a gente sentisse que houve um apoio dos colegas. Então, assim, isso vai ser muito importante. Daqui a pouquinho eu vou falar das áreas e vocês vão entender que todos os departamentos da Abrafim estão envolvidos nesse programa de mentoria, né? Então, isso foi uma coisa, assim, fantástica. Eu queria agradecer mesmo, muitíssimo, em nome da Comissão de Educação, a todos os coordenadores dos departamentos e, claro, a Luanda, que faz maravilhosamente bem essa articulação entre nós, né? Então, como eu falei, nesse primeiro momento a gente tem um piloto que vai nos trazer dados para que a gente possa aperfeiçoar esse programa maior, ok? Então, a pessoa, ela vai... Se você olhar lá no edital, eu vou abrir o edital aqui, vocês vão ver que existe um período de inscrição que vai de 4 de julho a 22 de julho, e o formulário ele vai estar disponível, inclusive eu penso que daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui, afixado, né? Ou na bio da Abrafim, mas enfim, existe um formulário e esse formulário ele precisa ser, então, preenchido, tá? E a partir, então, desse interesse, retomando, como Luanda disse, o foco desse projeto piloto e desse programa são profissionais fisioterapeutas formados com até 5 anos de formado, porque essa é a proposta da mentoria, né? Senão a gente vai criar um outro programa, que é entre pares. Mas, enfim, não que esse não seja um programa entre pares, né? Mas um programa com esse escopo de mentoria. Então, essas pessoas vão se inscrever, tá? E nós, da Comissão de Educação, vamos nos reunir ao final dessa data, vamos analisar as proposições. Nós já temos as pessoas que se candidataram a ser os mentores. Então, assim, a gente já tem mentores definidos em todos os departamentos, nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí, depois dessa decisão sobre os candidatos, né, em que esses dados vão ser analisados, nós vamos começar a organizar esses encontros, tá? Encontros de quê? De mentor e mentorando. Então, por exemplo, eu e Luanda, que somos da área da PED, digamos que uma pessoa fique com Luanda e uma pessoa também da área da PET fique comigo. Então, a Comissão de Educação ela vai fazer essa aproximação entre mentor e mentorando, né? Porque necessariamente precisa ter uma interface. E como eu disse, esse período de orientação ele vai durar 3 meses, porque esse é um projeto piloto.
dentro de um programa maior, ok? E, então, de agosto, do meio de agosto até o início de novembro, esses encontros pessoais via Zoom da Abrafim, isso é muito importante, não é para ter nenhum vínculo extra Abrafim, porque isso é um projeto da Abrafim. Então, via Zoom da Abrafim, nós vamos organizar juntamente com Luanda e com o Dr. Hudson, que é o nosso diretor administrativo, toda essa relação, porque muitos de nós usamos o Zoom da Abrafim para outras atividades, então isso precisa ficar estabelecido. Então, teremos dias de encontro estabelecidos, horários. E, de novo, como isso é um projeto, e um projeto ele demanda interfaces, essas conversas elas vão ser gravadas. Por quê? Ah, mas vai ferir o meu aspecto ético. Não, ninguém vai ferir seu aspecto ético. Nós vamos analisar esse processo para a gente poder ter dados até para apresentar no futuro, ao final desse projeto piloto. Tá? Então, a partir de novembro, nós vamos avaliar, então, esse programa. Por quê? Porque em fevereiro, esta diretoria se despede da Abrafim e uma nova diretoria virá. Então, a gente precisa ter começo, meio e fim nesse ciclo. É claro que a gente quer entregar um produto encaminhado. A gente espera que esse produto ele tenha continuidade, né? Até porque nós, da Comissão de Educação, desejamos continuar esse trabalho. Então, assim, nós vamos ter candidatos mentorandos que vão escolher nesse formulário qual é a área em que ele pretende ser orientado por um mentor. E nós vamos fazendo os ajustes de acordo com a disponibilidade do mentor, obviamente, porque, gente, esse é um trabalho voluntário. Nós estamos falando de colegas que têm uma alta expertise na área e que são pessoas extremamente ocupadas. Então, assim, o colega ele está sendo, na minha opinião, extremamente generoso, não só em compartilhar o seu conhecimento, mas em compartilhar o seu tempo, a sua expertise, a sua disponibilidade. Então, isso é uma coisa importante. Então, os colegas mentores, eles optaram por uma categoria de encontros semanais. E os mentorandos também. Então, nós vamos juntar. Eu não posso, por exemplo, alocar com a doutora Luanda uma pessoa que queira se encontrar uma vez por mês, se a doutora Luanda pretende ter um encontro semanal. Então, claro que isso vai depender de uma articulação da Comissão de Educação entre os diferentes interesses, não é mesmo? E esses dados desse formulário de inscrição, eles também serão dados para análise, porque nós vamos poder estabelecer o perfil desse candidato, que tipo de interesse esse candidato tem, quais são as principais demandas desse candidato, quais são as principais necessidades. Então, tudo isso vai estar sendo analisado ao final desse processo para que, de alguma maneira, no final do ano, nós, da Comissão de Educação e nossa magnífica diretora científica, estaremos enlouquecidos com números e dados, mas felizes, super felizes, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bacana. Então, assim, eu sei que estou falando muito. Não, não tá. Eu acho que a intenção é a gente poder explicar, né, mais adequadamente o que está acontecendo. Não dava para lançar um programa mentoria sem uma explicação mais detalhada. E eu acho que assim, até importante sumarizar e reforçar, né? Esse é um projeto coordenado pela Comissão de Educação, mas que tem envolvimento dos 6 departamentos científicos da Abrafim. Então, vai existir a possibilidade do profissional ter uma mentoria que vai passear em todos os ciclos da vida, em áreas específicas, até em áreas de conhecimento específicos voltadas para a neurofuncional. E também esse é o primeiro projeto científico desenvolvido dentro da Abrafim, né? Mesmo que virtualmente, mas dentro da Abrafim. Então, a gente tem uma dupla tarefa, uma dupla missão,
que é promover esse acesso do mentor com o mentorando e com isso enriquecer o conhecimento e as possibilidades da fisioterapia neurofuncional, mas também de analisar e entender o impacto de um programa como esse dentro desses pilares, o impacto para o mentor, o impacto para o mentorando, para a associação, para que com o nosso, acho que o grande objetivo é que isso se torne um produto real da associação e que anualmente, que semestralmente a associação possa oferecer essa possibilidade desses recém-formados, vamos dizer assim, né? Que eles todos possam ter esse acesso a esse profissional já com uma história um pouco maior e ter uma orientação mais detalhada. Então, é importante que o mentorando, ao se inscrever, ele entenda que realmente isso faz parte também de um projeto, né, um projeto científico, que todo esse material vai ser gravado e esse projeto ele vai ter o rigor que a ciência exige. Né? Então, a gente vem tomando muito cuidado com relação a todos esses aspectos, e sem dúvida nenhuma, eu brinquei na reunião da Comissão de Educação com os mentores, eu falei assim, aqui a alguns anos a gente vai estar lá sentado no começo, na abertura do Cobrafin, e vai ouvir a doutora Solange Canavaro contando da história da Brafim, né? E a nossa expectativa é que ela aborde o programa Mentorias dentro da história dos fatos importantes da Brafim, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso é o começo de uma nova história, de uma nova possibilidade da associação. Então, basicamente, já entendemos que é um programa onde a associação vai interlocutar esse processo de mentoria com um período de 3 meses, que tem uma data específica de inscrição, que o público-alvo seu, os fisioterapeutas formados até 5 anos, que esse link eu já vi que já apareceu várias vezes durante a nossa conversa. Não é um processo seletivo, na verdade, eu acho que isso é importante, né, Miriam? É e não é, vamos dizer assim, mas o nosso interesse é realmente aproximar o maior número de mentorandos com esses mentores, de acordo com a capacidade desses mentores, então não fiquem tímidos de se inscrever. A nossa intenção não é avaliar o currículo de ninguém, muito pelo contrário, é contribuir na construção do currículo, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou nem fazer inscrição, porque essa pessoa já é conhecida, não vai me aceitar. Não é esse o objetivo, muito pelo contrário, a gente tem dois, na verdade, né? Eu acho que dois pré-requisitos, que é fazer a inscrição, né, e ter esses 5 anos de formado e ter desejo, de fato, de crescer dentro da fisioterapia neurofuncional, de abrir os seus horizontes dentro da fisioterapia neurofuncional. Então, isso não tem um critério, olha, eu tenho que ter tal curso, porque tem muito disso na nossa área, né? Eu preciso ter tal curso para poder fazer tal coisa, eu preciso ter tal nível de conhecimento para conversar com tal pessoa, né? Eu lembro que a primeira vez que assisti uma aula assim, sua no Cobrafim, eu não tive coragem de falar com você. Eu falei, daqui uns 10 anos eu vou lá conversar com ela sobre esses projetos. Então, não pensem dessa forma, muito pelo contrário. Se você formou agora, né, em junho, se você colou grau, você já tem o critério mínimo para fazer parte dessa possibilidade desse programa mentoria. E aí eu acho que agora é de interesse de todos saber quais são essas áreas, quais são essas possibilidades, ou pelo menos os nomes, para que a gente possa direcionar o pessoal com relação a isso. Então, o que é legal é o seguinte, a gente tem a possibilidade, isso que Luanda falou é muito importante, de ter mais de 20 mentorandos, porque alguns colegas, de novo vou repetir a palavra, generosamente cederam mais de um momento de encontro. Então, assim, gente, isso é muito importante, esse encontro ele é pessoal. Então, se você se candidata, por exemplo, na área da neuropediatria, e você fica com a doutora Luanda, vocês vão ter uma conversa que é pessoal, sobre as suas dificuldades, sobre as suas necessidades, sobre as suas dúvidas, as suas inseguranças, né? Então, assim, a gente tem todas as áreas da fisioterapia neurofuncional cobertas por esse projeto, porque todos os departamentos se engajaram. Então,
temos a área da fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente, né? Que é um dos departamentos. Nós temos colegas. Eu digo para vocês que nós temos 4 colegas. Eu não vou dizer quantas vagas, tá? Para não criar, não vou. Olha, se temos 4 colegas, então você pode imaginar. Olha que coisa maravilhosa. Temos 4 colegas da área de neuroped, né? De neuro da criança e do adolescente. Nós temos também colegas do departamento de fisioterapia neurofuncional no adulto e no idoso. Então, isso também é uma coisa super legal. Eu não me interesso pela área da criança e do adolescente. Tudo bem. Você se interessa pela área do adulto e do idoso? Nós temos colegas também que se inscreveram nessa área, né? Nós temos colegas do departamento de fisioterapia vestibular. Eu tenho muito interesse, ou eu tenho muita curiosidade, ou eu tenho muita dificuldade com as questões dos aspectos do sistema vestibular do paciente, de como trabalhar, por exemplo, toda a questão do equilíbrio, todas aquelas disfunções que a gente tem. Poxa, nós temos colegas do departamento de fisiovestibular, né? De transtorno do movimento. A sua dúvida, ou o seu foco, ou o seu desejo é com relação a transtorno do desenvolvimento? Transtorno do movimento? Desculpa, gente, transtorno de desenvolvimento é vício, Faz parte da fala de vida. fisioterapeuta pediátrico, de transtornos do movimento. Nós temos 4 colegas também. Então, vejam que em todos os departamentos, vários colegas se candidataram, né? Fisioterapia e espasticidade, nós temos o seu desejo de aprofundamento mais nessa área, né? Tanta coisa que a gente precisa discutir, os nossos últimos eventos, inclusive esse último evento agora que a gente teve, que foi com essa parceria, né? E o próprio departamento de espasticidade, ele tem sido muito ativo. Então, assim, desde o Cobrafim passado, a gente tem discutido questões que são muito importantes na área da fisioterapia neurofuncional face ao paciente com espasticidade. Então, nós temos esses colegas. Nós temos os colegas do departamento de neuromodulação. Eu tenho muito interesse, eu já fiz o curso da doutora Luanda, ele é maravilhoso, mas eu ainda tenho dificuldades na aplicabilidade clínica, ou não sei, eu quero começar a usar isso na minha clínica, mas não sei muito bem. Eu estou dando ideias assim, porque não é só, é importante que a gente entenda, não é uma discussão teórica. Não, nós vamos discutir prática clínica com evidência. Isso é muito importante. E assim, uma coisa que Luanda sempre fala e que eu quero reiterar é que nós não vamos falar de métodos e técnicas, ok? Isso é uma posição dessa diretoria da Abrafim. Certo, Luanda? E da associação, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A Abrafim é uma associação que não faz apologias a métodos e técnicas. Esse não embora nós tenhamos total respeito por qualquer aspecto, eu acho que todos somos estudiosos em relação a isso, a nossa intenção é discutir a fisioterapia neurofuncional dentro dos aspectos da cinesioterapia e de recursos que favorecem os resultados do treinamento neurofuncional. Então, é muito importante que as pessoas entendam essa vertente, né? Que o nosso objetivo é discutir o treinamento neurofuncional, a fisioterapia neurofuncional e os recursos e as possibilidades que enriquecem esse treinamento neurofuncional sem fazer qualquer tipo de apologia. Então, em hipótese alguma, isso será discutido, até mesmo porque os nossos mentores, eles não estão envolvidos em cursos de capacitação. Seria até injusto uma discussão como essa. Então, a nossa intenção é, sim, fazer apologia à fisioterapia neurofuncional, baseada em evidências e discutindo, como a doutora Miriam fala, o aprendizado baseado no problema. Falei o termo certo, Miriam? Porque, assim, os nossos pacientes não leram os nossos livros. Então, os profissionais que têm mais tempo de experiência, eles têm a possibilidade de contribuir para a organização do planejamento terapêutico, para te ajudar a encontrar as melhores possibilidades para o seu desenvolvimento profissional
e para o tratamento do seu paciente. Eu falo, os meus pacientes não leram os livros que eu estudei, que me recomendaram. Então, hoje eu aprendo muito com essas conversas, com essas discussões. Então, é muito importante que isso aconteça e que fique claro para que a gente possa ter uma questão muito fluida. Eu acho que a Abrafim, ela tem um aspecto muito bonito, que é prezar sempre pela ética e pelo respeito profissional. Eu acho que isso é sempre, é uma coisa que sempre me chamou aos olhos. A gente participar de uma associação que preza, acima de tudo, de qualquer conflito, pela ética e pelo respeito profissional e pelo carinho que a gente tem pela nossa especialidade. Perfeito, Mira. Isso, sem dúvida nenhuma, é um aspecto muito importante. Com Então, vamos lá. certeza. Já Então, vamos entendi. lá. Pode ir lá. Ah, desculpa. Continua. Então, assim, você vai ler o edital, você é candidato a mentorando, porque os candidatos a mentores já foram selecionados. Foram selecionados, não, eles se candidataram e, obviamente, eles foram aceitos, né? Então, assim, você vai abrir o edital, vai entrar lá no link, vai preencher um Google Forms. Esse é o primeiro passo. Estou dando bem o passo a passo, tá? Esse Google Forms, ele vai ter uma série de informações suas, pessoais, características sociodemográficas suas, mas ele também quer saber de você, candidato. O que você deseja? O que você espera de um programa de mentoria? Porque isso, para nós da Comissão de Educação, é muito importante. Porque é aí que nós vamos fazer esse casamento, esse ajuste entre mentor e mentorando, né? Então, assim, se você não responde essa informação, para nós vai ficar muito mais difícil, né? Que tipo de experiência profissional você tem? Porque, por exemplo, pode ser que você busque no seu mentor não tanto a discussão da prática clínica em si, mas você gostaria de aprofundar a sua formação no aspecto educacional. Por exemplo, você tem desejo de ser docente de um curso de fisioterapia. Quais são os caminhos que você pode seguir nessa trajetória de docência? Isso é alguma coisa que você pode discutir também com o seu mentor. Então, é muito importante que a gente saiba, né? Que a gente saiba o que deseja vocês e tal. O que mais? Passou essa fase do preenchimento do Google Forms, então, aí vamos constituir o que a gente está chamando de fase de intervenção, pensando que esse é um projeto, tá? Nunca se esqueçam disso, né? E que vai ter, então, estabelecido, através da disponibilidade do mentor e do mentorando e da diretoria e comissão de educação da Abrafim, os horários estabelecidos para esses encontros. Como eu disse antes, esses encontros vão ser gravados. Isso não vai ser publicizado. Isso aqui é um projeto de pesquisa, inclusive, que tem um termo de consentimento livre esclarecido. Ele passou por uma comissão de ética, né? Então, assim, apenas porque a gente precisa desse dado para fazer uma análise qualitativa no futuro. Tá? Então, esse processo vai acontecer, né? O que a gente pretende avaliar? Só para vocês não ficarem, eu não quero participar porque vai ter gravação. A gente vai avaliar a qualidade dessa proposta. A quantidade de tempo foi suficiente? Pode ser que no final a gente descubra que uma vez por semana, 1 hora é pouco, né? Então, assim, essa é uma proposta, né? Como é que foi esse progresso? Não, 3 meses é muito pouco tempo para a gente perceber esse progresso, né? Enfim, são esses dados. É só para ninguém ficar assustado, por isso que eu estou falando, tá? E no final, uma vez que a gente encerrou essa fase de mentoria, alguns atores chaves vão ser selecionados, convidados, para participar de uma entrevista. Porque, de novo, isso é um projeto de pesquisa, então a gente precisa tanto ouvir os mentores quanto ouvir os mentorandos. Todo mundo vai ser entrevistado? Não. Mas a gente vai ter, de novo, no final, um Google Forms, que vai ser respondido, e aí você vai poder dizer o que você pensa. E, eventualmente, alguns colegas serão convidados, né? Isso não é uma coisa obrigatória, né? Então, assim,
Isso eu queria que vocês entendessem que essa técnica de produção de dado, ela para nós vai ser fundamental para a gente apresentar, então, enquanto Comissão de Educação e Diretoria Científica, uma proposição para um programa, né? Uma vez que ele já foi acionado no projeto piloto e a gente já pôde ver dificuldades, necessidades de ajustes, algumas arestas que não ficaram muito claras, porque por mais que a gente ache que está tudo ótimo agora, no final a gente vai ver que, né? Não era bem assim, tá? E aí, então, assim, acho que basicamente é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Luana? Não, perfeito, Miriam. O problema de nós duas na tela é que a gente se fala muito, a gente sai falando. Mas eu acho que essas são as informações prioritárias, né? Não tenham receio de fazer isso. Não tenham hipótese alguma. Todos os mentores, eu até vou explicar do ponto de vista logístico como que isso aconteceu dentro da Abrafim, né? Então, a Comissão de Educação, ela veio com essa proposta. Eu, enquanto diretora científica, novamente, eu acho que é uma das propostas mais bonitas. Eu me sinto privilegiada de estar como diretora científica e assistir o começo desse projeto, desse programa acontecer, que eu espero que seja só o começo. Então, os coordenadores, os nossos 6 coordenadores, aí eu agradeço com muito carinho a doutora Cristina Sá, a doutora Maria Elisa, na primeira etapa, a doutora Kátia Monte Silva, que era coordenadora do Departamento de Neuromodulação, agora a doutora Carolina Souza, o doutor André Santos, do Departamento de Fisioterapia Vestibular, agora a doutora Adriana Campos, a doutora Renata Jucá e a doutora Lorena Rosa, que acolheram de prontidão a possibilidade, a proposta, e esses coordenadores entraram em contato com todos os membros dos departamentos. E esses mentores, eles se prontificaram, eles foram voluntários para participar desse programa. E se vocês tivessem a possibilidade de assistir a reunião, todos muito felizes, muito animados, muito engajados nessa possibilidade, muito contentes com a possibilidade de trocar, de ter 1 hora por semana para conversar com alguém que está começando a carreira, que vai enfrentar as mesmas dificuldades. Então, assim, do ponto de vista da Abrafim, nós estamos muito felizes, né? Muito animados com a possibilidade de receber esses mentores, né? Animados que agosto vai chegar e que a gente vai ter essa possibilidade. O trabalho não está sendo uma dificuldade, está sendo um prazer. Então, acho que a gente pode até reforçar esses pontos, né, Miriam? Então, só para a gente ir sumarizando para quem vai entrando agora. Então, o importante é fazer a inscrição no link que está sendo disponibilizado, frente a qualquer dúvida ou a qualquer problema. A Abrafim está à disposição, nós estamos aqui para contribuir nesse processo de inscrição. Se dá tempo, se porventura alguém está ouvindo, ou um professor fala assim, nossa, lembrei dos meus alunos da especialização, aquele meu aluno que acabou de se formar, o que conversa comigo, tem contato até hoje, mas ele não é sócio da Abrafim. Não tem problema se associar e então se inscrever. O que precisa estar ser sócio no momento dessa inscrição. Então, a gente já previu essa possibilidade, por isso que existe um período assim relativamente grande entre o começo entre agora a divulgação, o começo e o final dessas inscrições. Então, eu vi que tem diversos professores de programas de pós-graduação e graduação na área, que são grandes referências no nosso país. Então, assim, se tiverem alunos, colegas, a gente sempre tem aquele pupilo, aquela pessoa que você falava, nossa, podia engatar na neurofuncional, eu tenho uma lista. Não tem problema nenhum, ele pode se tornar sócio para fazer parte desse programa. Então, conversem, divulguem, né? Eu acho que uma ação como essa, ela é muito importante de ser fortalecida por todos, não só pela diretoria ou pela comissão de educação ou pela comissão científica. Em qualquer congresso, em qualquer café, em qualquer momento,
Os fisioterapeutas da especialidade de fisioterapia neurofuncional apaixonados, a gente vê no olho, né? Sempre tem o comentário: o que mais nós podemos fazer para contribuir na formação, para aperfeiçoar a formação, para aproximar as pessoas que têm desejo de serem da fisioterapia neurofuncional, mas acham que precisa disso ou daquilo. Este é o momento, né? Esse é um bom passo. Não sei se o mais importante da história da fisioterapia neurofuncional, mas um primeiro passo muito próspero. É uma coisa importante também, eu sei, a gente pode estar assim repetindo, mas é que talvez alguém tenha entrado mais tarde, não tenha ouvido, né? Então esse edital ele vai estar disponível no site da Abrafim, ok? Você, obviamente, você só é fisioterapeuta quando você tem inscrição no seu conselho de classe. Isso é uma coisa muito importante dizer, por mais óbvio que possa parecer, né? Então, assim, para se associar à Abrafim, você tem que ter registro num conselho. Eu estou falando especialmente para quem acabou de se formar, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, senão você é graduado bacharel em fisioterapia, mas você não é fisioterapeuta, né? O exercício da fisioterapia demanda essa inscrição. E para se associar, conforme Luanda falou, você tem que ter um registro no conselho. Então, assim, quem está se formando agora é muito importante. São detalhes. Não, isso não são detalhes, isso são definições do exercício da nossa categoria profissional, até para valorizar a todos os colegas. Então, olhem o edital, a data de inscrição vai agora, né? Vou ler novamente lá o que eu estava falando antes. Então, a gente tem de 4, né? De 4 de julho, por isso a gente fez essa live hoje, com uma semana de antecedência, praticamente, de 4 de julho a 22 de julho, então são 3 semanas para você se inscrever, né? Claro que para se inscrever você tem que ser sócio adimplente da Abrafim, porque esse é um programa de mentoria para os associados, não é? É uma função importante da associação. E assim, então, não tenham medo. E se vocês tiverem dúvida, a gente pode sugerir que vocês encaminhem e-mails. Por exemplo, eu vou pedir à doutora Joana, que certamente está nos assistindo, para, por gentileza, colocar o e-mail que as pessoas podem encaminhar suas dúvidas, doutora Joana, ou doutor Hudson, qualquer um dos colegas da diretoria, porque eu acho que isso é uma coisa importante, porque a comissão de educação ela tem interesse que realmente as pessoas se candidatem. A gente tem interesse em que esse processo, ou melhor, que esse projeto ele vá adiante, né? Porque para nós ele é muito importante. Talvez seja a ação mais importante da comissão de educação nessa gestão. Seja essa a proposição diante de todas. E eu não estou subestimando as outras ações da Comissão de Educação, mas para todos nós isso é muito importante. E como a doutora Luanda falou, os nossos colegas, que serão os mentores, estão muito animados, né? Todos nós estamos... É muito importante para nós que a gente compartilhe experiência, que a gente compartilhe conhecimento. Tem coisa melhor do que compartilhar conhecimento? Doutor Hudson acabou de colocar aí o e-mail da Comissão de Educação. Obrigado, doutor Hudson. Então, assim, tem dúvida? Tem alguma questão? Aí eu li o edital, mas eu não entendi. Encaminhe a sua dúvida e a gente vai tentar responder, tá? O que a gente quer realmente é que essa ideia ela se dissemine. Então, como Luanda disse, professores, por favor, nos ajudem. Vocês que são pessoas assim super queridos pelos seus alunos, né? Façam a divulgação desse projeto. Quanto mais pessoas a gente tiver envolvida, melhores serão as possibilidades da gente acertar nessa análise inicial e fazer realmente uma proposição muito bacana. E aí agora eu vou fazer um spoiler. Vou dar um spoiler. A pessoa começou. Nós temos a Associação Internacional de Fisioterapia Neurológica, que é a INPA, que está muito interessada no nosso projeto de mentorias. Então, assim, eu devo dizer para vocês que os olhos do mundo estão sobre a Abrafim nesse momento, porque poucas associações de outros países têm essa experiência.
na área de neurofuncional. Estou falando da área de fisioterapia neurofuncional. Eu tenho trocado muita conversa com a presidente da Associação Australiana, que é um país como o nosso, grande, de dimensões grandes, geograficamente falando, com realidades muito diferentes, né? É claro que a Austrália está numa outra condição socioeconômica, mas também tem realidades que são muito diferentes, tal qual o nosso país, e ela está muito interessada em que a gente compartilhe essa experiência. E eu acho que para nós vai ser muito bacana que a gente possa, amanhã ou depois, a outra gestão, não sei, ou a própria Comissão de Educação, ir a um congresso da WPT, que é a Confederação Mundial de Fisioterapia, e apresentar essa proposta, né? Porque eu acho isso fantástico. Quer dizer, eu fiquei muito impressionada quando eu vi o interesse dos colegas internacionais nesse projeto e o interesse da IMPA nesse projeto. Então, assim, realmente ele é um projeto visionário. Eu diria que ele é desafiador no sentido de que ele é visionário, ele é inovador. Não existe nenhuma associação brasileira de fisioterapia que tenha um projeto como esse. E é isso que a gente precisa dizer. Então, assim, também para nós, enquanto membros da Abrafim, sócios da Abrafim, membros da diretoria, isso é uma coisa muito importante. Então, eu queria deixar esse recado, assim, não se intimidem, né? Uhum. E não tentem manipular a idade. O Rodrigo estava escrevendo aqui, eu não posso participar, o Rodrigo, diretor financeiro. Não pode, Rodrigo, não tem como gambiarrar a idade, não dá mais pra gente, meu amigo. Nós vamos Eu fazer acho outro projeto para nós. outro, não dá, não tem como, não vai dar para a gente fazer uma gambiarra e participar. Mas eu acho que é importante essa movimentação, né? A gente vai começando, vai aperfeiçoando. Quem sabe no ano que vem a gente não tem um número maior de mentores, escalas diferentes de períodos de formação, com propostas diferentes. Quem sabe os nossos mentorandos de agora não fazem uma mentoria com uma outra especialidade? Eu acho que eu me sentiria perdida hoje, que eu conheço os 6 departamentos, tirando o adulto e o idoso, que com certeza não é minha área de atuação, eu acho que eu ficaria perdida entre qual área olhar, porque é muito interessante essa possibilidade, né? Só você olhar. As últimas 4 semanas nós tivemos eventos, muitos eventos da Abrafim, né? O evento do Departamento de Espasticidade, agora o evento em parceria com o SECAD. Olha a qualidade, e muitos desses profissionais que falaram nesses eventos estão como mentores do programa. Então você tem a possibilidade de conversar com um desses colegas, com discutir, trocar experiência, trocar informação. Então, acho que da minha parte eu queria reforçar várias e várias vezes, conversem com os seus alunos. Nesse começo de profissão, a gente se sente intimidado de conversar, acho que a gente não vai dar conta, que o seu currículo não está bom, que não é uma possibilidade. A gente tem essa tendência logo que a gente se forma, né? De ter um receio nos primeiros anos. Eu falo que nos primeiros anos a gente mais apanha do que respira bem. Então, não façam isso, né? Conversem, olhem com cuidado, entrem em contato com os alunos. Muita gente não deve estar assistindo, muitos alunos não conhecem a Abrafim, né? E tem essa possibilidade que eu acho tão incrível. Eu sou muito, absurdamente suspeita para falar desse projeto, eu sempre fui. Eu acho que desde o momento que eu fui contactada para discutir essa possibilidade, eu tenho muito carinho. A gente já está indo para o final. Miriam, você tem mais alguma informação que você acha que seja importante? Porque você sabe que nós duas, se não cuidar, a gente vai falando, né? Alguém tem que falar, gente, senão a gente vai conversando, confiando. Não, eu acho que é basicamente isso. Então, assim, resumindo, né, fazendo um grande resumo, esse é um projeto que propõe um encontro entre um mentor, que é um especialista da área, com grande experiência profissional, e um colega fisioterapeuta associado da Abrafim, que tem até 5 anos de formado e que tem interesse em alguma daquelas áreas que são as áreas que formam os departamentos da Abrafim, não é? Então, assim, observem o edital, observem o período de inscrição
preencham todas as coisas, façam todos os encaminhamentos, sigam o que o edital reza, isso é muito importante, não é? Não faça pela metade. Os prazos. Os prazos, não é? E ajudem a divulgar, assim, né? Para os seus colegas, para os seus alunos. Eu acho que a nossa proposição nessa live de hoje é exatamente apresentar esse programa e pedir aos colegas que ajudem nessa disseminação dessa ideia, nessa divulgação. Porque, realmente, assim, esse projeto só vai trazer um grande substrato para esse programa da Abrafim se ele tiver dados que possam contribuir. Não é? Então, quanto mais a gente tiver colegas participando, mais efetivo vai ser o produto do que a gente vai apresentar para vocês mesmos e para os associados da Abrafim. E a gente acredita que para a comunidade fisioterapêutica, não só brasileira, mas mundial, pelo que eu falei antes. Então, assim, ajudem a divulgar, encaminhem seus alunos, estimulem. A gente não pretende discutir só aspectos da prática clínica, tá? Mas isso é a base. A gente vai trabalhar, né, como a Luanda falou, com um modelo que é o modelo de resolução de problemas a partir de evidência científica. Tá? Isso é importante. Agora, de repente, um aluno pode, por exemplo, trazer algum questionamento para o mentor face à sua vida profissional. E esse mentor pode se sentir absolutamente à vontade para dar uma recomendação baseado na sua experiência. Não é? Olha, se eu tivesse tido tal orientação, a pessoa pode pensar, né? Há tantos anos atrás, quantas pessoas estão falando aqui, né? Ah, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu me formei. Porque é isso, imagina você ter o privilégio de ter uma pessoa que tem experiência, que tem expertise, sendo seu mentor, te ajudando não só no raciocínio clínico, né? Mas assim, na vida prática profissional, nos aspectos éticos, na construção da postura. Como eu falei no início da live, eu tenho duas pessoas que são as minhas referências na fisioterapia, que foram meus mentores, que eu tenho o privilégio de dizer que foram meus mentores, e que me ensinaram muito mais do que ser fisioterapeuta clínica. Me ensinaram a ser fisioterapeuta. E como eu costumo brincar com os meninos Desculpa, eu falo meninos porque eu sou a mais velha dessa diretoria, com certeza. Com a diretoria da Abrafim, é que esse animal político que eu sou hoje, ele é fruto também dessa mentoria. Eu não posso negar que todas as minhas atitudes, todos os meus posicionamentos, eles vêm dessa formação que eu tive o privilégio de receber. Então, assim, para além da formação clínica, que isso é a coisa mais importante desse programa, a gente tem toda a capacitação para esse profissional realmente ser um profissional que tenha cuidado ético, que tenha cuidado de empatia com a família do paciente que ele está cuidando, que reconheça as demandas e necessidades do sistema de saúde aonde ele está envolvido, não é? Então, não dá para não ser político na fisioterapia, como eu acho que não dá para não ser político em nenhuma profissão. Mas, assim, essas conversas também podem acontecer durante um processo de mentoria. Não é proibido, né? Não tem uma proibição, vai depender da demanda. E o Clinton levantou uma coisa muito importante, né? Isso não tem custo. Ninguém recebe, nem os mentores, nem os mentorandos têm que pagar qualquer taxa. O único critério é que seja um sócio adimplente da associação. Então, não tem. Muitas pessoas falaram isso, né? Eu teria apanhado muito menos. Eu, com certeza, eu estou nesse pacote, eu teria apanhado muito menos. E eu concordo com o João. Ela é a mais experiente, a mais brilhante entre nós. É a nossa máquina locomotiva dentro da diretoria. Só para poder pontuar. Miriam, eu vou finalizando. Você não vai falar mesmo o nome de ninguém, né? Eu pedi, eu quero que a gente converse mais cedo. Eu falei, Miriam, você podia passar o nome dos pintores. Você quer que eu posso passar, não tem problema nenhum. Eu acho que precisa citar pelo menos um ou outro de cada departamento. Ah, tá bom. Eu vou citar. O Dr. Clinton Lourenço Correia, essa pessoa maravilhosa, incrível, espetaculosa, né?
Ele não é só espetacular, ele é espetaculoso, de tão maravilhoso que ele é. Doutora Luanda Colange, não é? Então, nós temos... Estou procurando aqui minha listinha, tá? Fiquem calmos. Nós temos colegas do departamento, doutora Adriana Campos, né? Então, assim... Peraí que eu estou procurando aqui, gente. Fiquem calmos, tá? Todo mundo muito calmo aí. Doutora Miriam, doutora Heloísa Doutora Tudela. Heloísa Tudela. Gente, olha que privilégio. Pensem bem. Pensem bem. Que coisa maravilhosa. Doutora, então, temos, né? Doutora Adriana Campos, já falei, doutora Irlis, que também é a nossa querida colega do departamento, da Comissão de Educação e do departamento, que é o melhor departamento da Abrafim, que é o da criança e do adolescente. Doutor Clinton Correia, doutora Heloísa Tudela, que é, assim, uma referência para todos nós, né? Doutora Gabriela Alvarenga, que está no Departamento de Fisioterapia Vestibular. Doutora Luanda Colange, já falei. Só alguns, só para a gente, assim, deixar uma vontade de querer saber mais, né? Sim. Pois é. Ó, digo mais, hein? Temos gente do Brasil inteiro, tá? E os departamentos da Abrafim, eles são compostos por experts, né? Não tem nem o que falar, né? Eu acho que ter a possibilidade de discutir com um membro, qualquer membro dos nossos departamentos, já é um grande privilégio. Eu estou na lista também que eu queria poder participar. Metade dos nomes aí eu queria poder ter a possibilidade de ficar lá 1 hora. Imagina eu ficar 1 hora conversando com o Clinton. Eu acho que eu ia querer uma taça de vinho por dia de mentoria. Mas vamos finalizar, porque nós duas falamos demais, a gente tem essa tendência. Eu queria, de novo, parabenizar, em nome de toda a diretoria executiva da Abrafim, a Comissão de Educação, a Comissão Científica, os coordenadores e cada um dos membros do departamento, de cada departamento, né? Eu acho que o trabalho vem sendo tão bem alinhado, tão cuidadoso, tão ético e feito de uma forma muito importante que é baseado no carinho e no respeito que a gente tem pela especialidade da fisioterapia neurofuncional. Sem dúvida alguma, a gente brincou muito, mas é pela alegria de assistir o começo desse programa, de assistir esse primeiro projeto científico que nasce dentro da Abrafim, ter a possibilidade de contar com pessoas que fazem trabalho voluntário. Eu acho que o trabalho voluntário ele é sempre feito por amor. Ninguém faz trabalho voluntário por outro motivo. E tudo que é feito com amor é feito da melhor forma possível. Então, agradecer pessoalmente, em nome da diretoria, cada um dos mentores que de uma forma tão pronta, tão carinhosa, tão dedicada, estão montando todo esse processo junto com a Comissão de Educação. Novamente, parabenizar sempre as brilhantes ideias do Dr. Clinton, da doutora Miriam, de toda a Comissão de Educação, que não só sobreviveu à prova de título em 2022, como já entrou num novo projeto e que vai passar o final do ano de novo analisando um monte de coisa. Então, meus parabéns. Desejo todo o sucesso do mundo, que seja só o começo de um projeto muito próspero a nível nacional, internacional, em todos os pilares da fisioterapia, parte clínica, educação, ciência, que juntos a gente possa efetivamente construir uma fisioterapia neurofuncional ainda melhor. Eu acho que esse é o ponto. Obrigada, viu, Miriam? Você quer concluir? Aí a gente desliga. Não, só tenho a agradecer e dizer que parte muito importante, gente, dessa relação tão afetuosa e competente que a gente tem com os departamentos é o trabalho que Luanda tem feito enquanto diretora científica. A gente tem que reconhecer, isso é outra coisa que a gente precisa aprender, a reconhecer o papel do nosso colega. Luanda, enquanto diretora científica, permitiu essa aproximação entre os departamentos e a Comissão de Educação, tornando o nosso desejo uma realidade. Então, assim, agradecer a você, claro, agradecer à diretoria da Abrafim por toda a confiança dedicada
durante esse processo todo, porque isso foi um processo. Nós estamos há 1 ano nos degladiando com o comitê de ética, mas no fim deu tudo certo. Então, assim, dizer que, por favor, divulguem essa ideia, disseminem essa ideia, vai ser muito importante para a fisioterapia. E uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Luanda. Oi, gente. Um beijo enorme para todos. Bom final de dia. Tchau, tchau.